Os inscritos do meu canal de YouTube que tá falando é Silvio87 Aguiar. Hoje é sexta-feira, dia 15. E eu irei postar para vocês no meu canal o Evangelho de hoje. Se você gosta do Evangelho, se inscreve no meu canal do YouTube, que é Silvio87 Aguiar. Aciona o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Curte o vídeo e deixe seu comentário se você gosta desse conteúdo. Então, boa tarde a todos e até o próximo vídeo. Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nesta sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, rezemos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 12. Mateus capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje esse trecho do Evangelho a gente poderia dar uma verdadeira aula sobre muitos aspectos, porque toca aqui a questão do matrimônio, quando realmente o casamento acontece, quando o casamento é válido, quando não é válido, quando se pode pedir uma nulidade matrimonial, quando não se pode. E aí nós teríamos muitas coisas a dizer aqui. Primeiramente, o sacramento do matrimônio é um sacramento instituído pelo próprio Jesus, não é invenção de um papa, de um bispo, de um cardeal, mas é o próprio Jesus. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne. Então, o casamento na Igreja Católica, quando ele é legítimo, ele é por toda a vida. Não é um contrato social que pode ser feito e desfeito a qualquer momento. O casamento civil, ele pode ser feito e desfeito a qualquer momento. O casamento na igreja, não. A não ser, Jesus fala, né? A não ser que seja realmente algo que, na verdade, nunca aconteceu. Embora tenha foto, tenha filmagem, mas no fundo, não tinha os elementos verdadeiramente necessários para que aquilo acontecesse. E aí é importante que você busque aí o Tribunal Eclesiástico da sua cidade, né, e, se preciso for, fazer um processo
para poder saber se aquele casamento realmente existiu ou não. E aí a pessoa que é competente e capacitada para isso, ela vai dizer, não, olha, isso aqui nunca existiu, e aí acontece, não é anular o casamento, é declarar nulo. É dizer que, na verdade, no fundo, aquele casamento, ele nunca existiu. Mas eu não queria centrar a minha atenção sobre isso. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar sobre isso. Eu queria centrar na resposta de Jesus, porque eles, para justificar, né, para se justificar, eles pegaram Moisés. Ah, mas Moisés disse que a gente pode, né, dar uma carta de divórcio. Gente, Moisés é um grande homem. Moisés, ele foi enviado por Deus para libertar o povo. Moisés andou 40 anos no deserto com o povo, em busca da terra prometida. Mas Moisés também matou um egípcio e enterrou na areia. Moisés também, quando voltou lá do monte e viu o povo adorando o bezerro, se zangou. Zangou-se. Então Moisés não é Deus, Moisés não é filho de Deus, né, no sentido como Jesus, Deus encarnado. É um grande homem, né, inclusive a gente vai ver ali na transfiguração Moisés e Elias. Moisés que representa a lei, um grande homem. Mas a gente tem que ver antes de Moisés. Aí Jesus vai lá no começo. Moisés deu essa possibilidade aí, essa certidão de divórcio, mas sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Porque lá no começo não era assim, não. Quantas pessoas usam a própria palavra de Deus para serem cruéis. O tribunal da internet, né? Tem gente que vai para a igreja hoje só para poder fiscalizar o padre. Oxe. Se o padre não fizer desse jeitinho assim, se não pregar desse jeitinho assim, se pode ser qualquer coisinha assim, eu estou filmando ali, eu faço aquele recorte, jogo na internet e acabo com ele. Porque eu sou um servo da verdade. Verdade com caridade. A verdade é filha da caridade, tá? Se você está indo na missa para fiscalizar os outros, para fiscalizar a liturgia, para ficar na ortodoxia o tempo todo, querendo tudo, né? Tudo direitinho, tudo muito... Você deixou de rezar, né, meu irmão? Fez tudo, menos rezar. E tem gente que usa, né? A própria palavra de Deus. Ah, mas Moisés... mas Moisés, ele, antes dele, tinha lá a palavra de Deus. E lá no começo Jesus disse, não era assim, né? Não foi assim desde o início. Está lá no começo. E aí ele fez isso por causa da dureza do vosso coração. A palavra grega quer dizer esclerocardia. Esclerose, né? Um endurecimento do coração. Esse coração que vai se tornando mesquinho, esse coração que vai se tornando duro, esse coração que vai se tornando indiferente, esse coração que vai ficando cada vez mais permeado para que a graça de Deus não passe. É triste isso. É muito triste. Naquela encíclica do Sagrado Coração de Jesus, do Papa Francisco, a última do seu pontificado, ele fala sobre esse pecado. Cita até um personagem de Dostoiévski, que é um personagem que não tem coração, para falar desse mundo, né, sem coração. E a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês, não sei se assistem novela, mas não é difícil a gente lembrar daquela personagem da Perpétua, da novela Tieta, que era muito religiosa, né? Não faltava dentro da igreja. Beata, 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 beata. Mas um beata do mal. Estava ali julgando, condenando, maquinando. Cuidado, cuidemos para que a gente não se torne, né, uma perpétua da vida aí. Um beata, mas beata do mal. E não um beata no sentido puro da palavra. Bem-aventurado, bem-aventurada. Então,
Peçamos a Deus para poder amadurecer a nossa fé e amolecer o nosso coração, para que não se nos cure dessa nossa esclerocardia. Esse coração endurecido que às vezes usa a própria palavra de Deus, mas Moisés disse isso, a própria palavra de Deus, para poder justificar o que a gente quer, e não o que Deus quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.